Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, entrando em sintonia com a energia do ambiente, que a gente possa receber essas energias de auxílio que a gente vem geralmente buscar na casa. Então, nos harmonizando o ambiente, deixando as preocupações lá fora, principalmente aquelas que a gente não pode resolver agora. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo aqui, eu já passei um outro também do pastor Cláudio Duarte, que fala sobre a caixa do nada. A diferença dos psiquismos masculino e feminino. E a gente vê nos atendimentos que a grande ocorrência de solicitações de atendimento é por esse não entendimento entre casais, não entender como o outro funciona. Aí a gente quer que o outro seja do jeito que a gente acha que é o certo, e isso acaba gerando uma série de dificuldades. Então ele aborda aqui de uma maneira mais engraçada essa diferença entre o psiquismo masculino e o psiquismo feminino. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box, and then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. It's like the internet superhighway. And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often. Women tend to care about everything. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly
possibly be watching anything? Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Now, one of the biggest revelations I get out of women is this whole nothing box issue. They just, everything's starting to make sense. And I've had women say, oh, it's nothing. Well, can I go in his nothing box with him? No! Why not? Because then it's something. You know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. Is it? No! Nothing! Get out! We don't want nothing. Now this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. The last thing we want to do when we're stressed out is talk about it. A woman will see a man in that vegetative state and she'll come up and go, what you thinking about? Nothing. We gotta be thinking about something. Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. And I know men who run from their wives when they do this. They do. I say, well, why do you run from her? He says, because I don't know what to tell her. I said, dear God, man, who told you to tell her anything? See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she doesn't want your advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. Now, because they love each other, they offer to each other their answer, their solution. A man senses his wife is stressed out. He loves the girl. He offers to the girl his best and finest solution. Or just quit talking about it. Now, a woman, she senses her husband's all stressed out. She loves him. Therefore, she offers to him her best and finest solution. Talk to me. Why won't you talk to me? He doesn't want to talk to you. Leave him alone. He will not die. He's not a woman. Leave the boy alone. You tell he's stressed out, just let him go to his nothing box. Just stay away. Clareou alguma coisa sobre essa diferença do psiquismo masculino e feminino? Mas é uma realidade que a gente encontra aqui. Os casais acabam não conseguindo se compreender por essa diferença e na realidade não é algo errado, é uma falta de compreensão de como o outro funciona, né? A gente sempre projeta no outro aquilo que a gente pensa que é o certo. E assim não funciona, né? A gente precisa entender que o outro é diferente. E ser diferente não é errado, só é diferente. Não só com o psiquismo masculino e feminino. O outro
tem uma caminhada evolutiva diferente da minha. Ele passou por experiências diferentes das minhas. Então ele vai pensar diferente, vai ter verdades diferentes. E ele vai agir, vai viver diferente, do jeito que ele acha que é o certo. Então ele não faz isso só para me incomodar. Ele faz porque ele acha que é o certo. Mesmo que eu sei que é errado, porque eu já passei por aquela experiência. Mas ele não. E ele não vai aprendendo se eu falar. Ele vai aprender pela experiência. Vai colher os frutos de agir assim. Em 1, 2, 3 vidas ou 10 vidas, ele vai absorver aquele aprendizado e vai mudar. Mas ele vai mudar por ele mesmo. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. O único que tem é Deus, e ele não faz. Então já deve ser uma boa razão para a gente não querer mudar o outro, né? Porque o aprendizado é dele. Como uma criança pequena, você fala 100 vezes para não botar o dedo na tomada. Hoje em dia é mais difícil, que as tomadas têm um novo padrão, é difícil de tomar choque, mas na minha época era bem comum. E o pai falava, não bota o dedo ali, você vai tomar um choque. A gente ia até que dava um jeito de colocar o dedo ou um metal ali dentro para ver o que era esse tal de choque. Aí aprendia. Então a gente aprende pela experiência. Ninguém aprende por o outro falar para a gente. A gente precisa vivenciar, experienciar. Aí sim consolida esse aprendizado. Então compreender que estamos aqui nesse planeta numa escola, uma espécie de escola. Isso aqui é um aprendizado. E que o outro é diferente da gente, e que isso não é errado. E a gente está aqui justamente para exercitar essa compreensão, essa tolerância. Eu estava lendo num livro esse final de semana e cheguei nesse trecho aqui e achei interessante trazer para a gente falar um pouquinho a respeito também. E isso aqui não é do espiritismo, né, ou do espiritualismo. Isso aqui é da Organização Mundial de Saúde, né? Foi publicado em 22 de janeiro de 98. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doença ou de enfermidade. Isso aqui me chocou porque, pensando dessa forma aqui, ninguém é saudável, né? Todos nós temos alguma dificuldade em maior ou menor grau, seja no campo espiritual, social, mental ou físico. Então somos um planeta de doentes. E para a gente curar isso, a gente precisa entender como a gente funciona, como funciona cada uma dessas doenças. E esse é o propósito do nosso estudo do Vida Consciente. Entender como a gente funciona e poder resolver essas dificuldades e buscar uma vida mais saudável, mais harmoniosa. Existe sim, está nas nossas mãos. Basta a gente fazer o que manda o manual do bem viver, que é o Evangelho, para a gente viver bem. Só que isso ficou tão utilizado de uma forma errônea, né, nesses 2 milênios, né? O Evangelho sempre foi usado para colocar medo e temor nas pessoas, né? E o que falavam lá não fazia muito sentido para a gente, né? Amar os inimigos, como é que eu vou amar o meu inimigo? Isso não faz sentido. Então, quando a gente começa a entender o que está por trás dessas mensagens do Evangelho, que o meu inimigo é alguém que lá no passado, numa outra vida, eu o prejudiquei. Por isso que hoje ele está conseguindo me prejudicar e me perturbar. E é meu inimigo hoje porque eu o tornei meu inimigo. Aí a gente entende. Não, então faz sentido de amar os inimigos. Mas o que é amar, né? Amar não tem essa conotação sensual que a gente carrega hoje em dia, né? Amar, segundo a codificação espírita, foi feita uma pergunta exclusiva para isso, né? Lá no primeiro livro da codificação. O que significa caridade para Jesus? Segundo entendia Jesus, né? E caridade foi igualada ao amar por São Paulo, né? Naquela epístola aos Coríntios, né?
ainda que falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Né? Então esse trecho é traduzido com caridade também. É o que mais se equipara ao que seria o amor. E a caridade se baseia em 3 pontos. Benevolência para com todos, boa vontade para com todos, não só para aqueles que a gente concorda, para com todos, principalmente aqueles que a gente não concorda. Ter boa vontade não quer dizer que é ser conivente, mas ter boa vontade, ajudar no que estiver ao nosso alcance. O segundo ponto é indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não julgar, compreender que se a gente estivesse no mesmo lugar talvez estaria fazendo igual. E o terceiro ponto é o perdão das ofensas. Então, se ainda agindo de uma forma equivocada a pessoa me ofender, eu perdoo. E tudo isso a gente entende agora, com esse estudo do que são essas leis do Evangelho, né? Então isso é caridade. E a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então caridade não é dar esmola, não é ajuda financeira ou com comida ou suprimento para as pessoas. Caridade é boa vontade, indulgência e perdão. E é o que a gente mais precisa fazer dentro da nossa casa. É o lugar onde a gente precisa começar. E todo dia. Então, quando a gente começa a compreender isso, fica mais fácil botar em prática o manual do bem viver, que é o Evangelho. Aí a gente entende o que é o amar ao próximo como a si mesmo, o perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aí a gente decide, né? Toma essa decisão. Não, então eu entendi, eu vou botar isso em prática. Aí é que a coisa começa a pegar, né? Porque é difícil botar em prática. Porque mesmo você sabendo que deve perdoar, quando você lembra daquilo, aquilo sobe o sangue, é porque entra em ressonância tudo que você viveu no passado com relação àquela pessoa ou a situações semelhantes. Então é difícil. Por isso o autoconhecimento, por isso essa reforma íntima, para tratar esses aspectos do nosso inconsciente que impedem a gente de botar em prática esse manual do bem viver. Algumas coisas são fáceis. Eu não fazia porque não sabia que era errado. Quando eu sei que isso pode me causar dificuldades lá na frente, eu vou mudar essa atitude. Mas tem outras que são mais difíceis, que eu construí durante dezenas de vidas. E aí eu preciso de ajuda. Ou dezenas de vidas para desconstruir. Mas a gente está agora em transição planetária, temos que acelerar para não repetir de ano, né? Então a gente tem ferramentas que nos possibilitam essa mudança interna. Então, uma captação psíquica consegue acessar no meu inconsciente a causa de eu não conseguir botar em prática uma mudança que eu sei que preciso. Às vezes um atendimento resolve aquele aspecto, às vezes você precisa de 40, 50. Então depende do que está envolvido, de como está estruturada aquela dificuldade. Então, só para lembrar que dificilmente tem alguém saudável no planeta todo, se a gente levar em consideração essa definição aqui. 100% saudável, acho muito difícil. Poderíamos dizer que Jesus é um deles, e alguns nesses 2 milênios aí que se mostraram também capacitados a passar por essa definição aqui de saúde, mas são muito poucos comparados aos quase 8 bilhões que somos encarnados hoje, né? Fora os bilhões desencarnados, né? Então realmente isso aqui é um grande hospital escola. A gente está aqui para recuperar a saúde que nós mesmos imputamos pela maneira de como a gente viveu a vida até então. Mas não tem nada de errado, é assim mesmo. A gente aprende pela experiência. A criança aprende a andar caindo. Aprende que leva um choque botando o dedo na tomada. Então a gente precisou passar por isso. Não é errado o que a gente fez até hoje. O prejudicial foi ter reincidido nesse erro tantas vezes, né? Mas fora isso está tudo certo.
Algum comentário com relação ao vídeo e a esse tema aqui? Podemos continuar com o estudo da trilogia? Fiquem à vontade, isso aqui é um estudo, tá? Podem perguntar. Alguém novo na casa? Primeira vez que está vindo na palestra? Então, na semana passada a gente começou o estudo da razão. A razão é isso que eu comentei há pouco, né? Você saber o porquê das coisas, entender que vale a pena mudar, entender que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque isso é uma lei universal, de causa e efeito. Então eu tenho que trazer a razão para o meu lado, porque se eu não fizer isso, eu vou reagir instintivamente. Isso não deu muito certo, é só a gente olhar para a história da humanidade, né? E olhar para como a gente está hoje. Então precisa mudar isso. Mudar conscientemente. A gente não reagir mais e responder a cada situação de acordo com esse novo conhecimento. Perceba que no ato de corrupção, onde o governante se aproveita do poder para tirar proveito próprio, pensando apenas na atual vida física, é ato sem percepção da eternidade. Por isso que Jesus falou, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Apenas raciocinou com os sentidos físicos e respondeu aos quesitos animais de dominação. Se houvesse utilização da razão, com base nos arquivos transcendentes, o ser compreenderia a sequência da vida após esta personalidade atual que veste, a densa energia que semeia em seu campo bioeletromagnético e que terá de drenar no futuro, em nova encarnação, e ainda entenderia a liberdade que gozaria ao final de uma encarnação bem-sucedida de trabalho e amor ao próximo. Mas, como eu falei, a pessoa precisa passar por isso para entender. Não quero, com o que eu vou falar agora, não quero dizer que a gente não deva ajudar pessoas em necessidades, mas que a gente pode compreender o porquê do que está acontecendo. Nos 2 últimos séculos, principalmente não no passado, no outro, a África foi saqueada pela Europa. E essas pessoas que usufruíram dos benefícios desse saque à nação africana, nas últimas décadas, estão reencarnando na África, em locais inóspitos, passando fome, não tendo água potável, não tendo acesso à educação. Então, estão aprendendo da pior forma. Lá atrás, escravizaram o povo, saquearam as riquezas, e agora estão vivendo no local que eles mesmos deixaram assim. É causa e efeito. Uma grande parte dos nazistas reencarnaram no Haiti. Nas 2 últimas décadas a gente teve as notícias do que passaram, né, as pessoas de lá. Não estou dizendo que são todas, né? Não vão dizer que encontram um haitiano, vão dizer que são ex-nazistas, tá, pessoal? Mas um grande grupo renasceu lá naquele país. E os que renasceram lá não tiveram condições de sair. Então, via de regra, os que conseguiram vir aqui para o Brasil não são. Tá? Então precisaram passar por aquilo, para ter esse choque de aprendizado. E a gente viu nessa mesma época, né, eu não sei se foi um furacão que deu lá no Haiti, ou um tsunami, mas poucos anos de diferença, teve aquele tsunami lá no Japão, né? E no noticiário a gente via, né, no Haiti chegando um caminhão de mantimentos, o caminhão nem chegava a parar no local, era saqueado antes, né? As pessoas pulavam em cima e levavam para casa. No Japão eles faziam fila indiana, esperava o caminhão chegar, a pessoa dava a parte para cada um, ele pegava aquilo, agradecia e ia para casa. Então a diferença de caráter, né, das pessoas. Então tudo que está acontecendo no mundo não está nada errado. É o aprendizado de cada uma daquelas pessoas. Nós que estamos aqui vivendo num país onde a corrupção dominou por muito tempo e ainda faz seus estragos, a gente não está aqui de graça, não. A maioria do povo ainda se permite pequenas corrupções.
o tal do jeitinho brasileiro. Então o povo tem o governo que merece. Se a gente quer mudar isso, nós precisamos mudar a nós mesmos, não é só mudar o voto, não. A gente precisa mudar de atitude. E parar com essas pequenas corrupções. Aí a gente vai ter direito a ter um governo melhor. Porque não é só o representante, o primeiro lá que está no governo, que define como será o governo desse povo, né? Tem toda uma estrutura de milhares ou até milhões de pessoas, né, que gerenciam, executam essa administração pública. Então o povo precisa ser honesto para ter direito a um governo honesto. Então depende de nós, não depende de ninguém mais. Ah, mas se o povo inteiro não quiser mudar, por que eu vou sofrer então? Não, você não vai sofrer. Se você mudar as tuas pequenas corrupções e deixá-las de lado, você não vai ser mais atraído, porque é causa e efeito. Você não vai ser mais atraído para viver onde tenha consequências da corrupção, sofrimentos advindos da corrupção. Então vale a pena mudar, mesmo que ninguém mais mude. Mesmo que na nação ninguém mude, mesmo que no nosso trabalho ninguém mude, mesmo que lá em casa ninguém mude, vale a pena a minha mudança. Porque mesmo que o mundo inteiro mude, se eu não mudar, não adianta de nada. A mudança é minha. E não dá de transferir para ninguém. Então, quando a gente tiver a razão do nosso lado, a gente vai entender que ser corrupto é prejudicial para a gente. E vai se esforçar para mudar esse hábito. Em mundos mais evoluídos, os seres conhecem a lei maior e sabem que qualquer plano para retirar algo de outro, que envolve extorsão e corrupção política, por exemplo, lesa a delicada estrutura do molde físico na região de similaridade de ação físico-astral. No caso, o cérebro físico. E, consequentemente, o ser terá variáveis restrições de inteligência com bloqueios de manifestação física a nível cerebral em outras vidas, desde paralisias cerebrais, doenças psicológicas e psiquiátricas. Não como castigo, mas como consequência de seus atos degradantes de desequilíbrio pensados e manifestados no passado. Então, quando a gente tem um filho com alguma dificuldade psíquica ou mental, não é culpa tua. Mas também você não está isento. Se você está devolvendo a vida para ele, você deve ter participado e incentivado a ele a agir daquela forma. Então, o filho que você tem, aquela pessoa que você conhece que tem dificuldade, não tem nada errado, é o aprendizado dela. Não foi um erro da natureza, não foi um erro de Deus, não. E aí a gente entende que o momento que a gente está vivendo é muito rico de experiências. Por isso que a população deu esse salto agora do final do milênio passado para o início desse. A população mundial aumentou aí quase 3 bilhões de pessoas num período muito curto, né? Porque esse momento é muito rico de experiências. Espíritos de outros orbes, onde ele comenta que em mundos mais evoluídos eles conhecem essa lei de amor, né, e sabem e não fazem mais isso. Então, pessoas que vivem lá, que ainda têm um aspecto desse para ser trabalhado, não conseguem trabalhar lá. Precisaram reencarnar aqui na Terra para ter essa experiência e botar em prática essa mudança. Então, não está nada de errado com o que está acontecendo aí no mundo. É o nosso aprendizado. O suicida que destrói a sua estrutura cerebral com um tiro na cabeça, lesando de forma similar a sua estrutura astral, cérebro astral, que será molde de novo corpo físico em outra vida, terá problemas físicos no fechamento do tubo neural como reflexo do seu ato e nascerá com anencefalia, danos encefálicos até a ausência total do cérebro físico. Isto porque ele destruiu pelo livre-arbítrio o molde astral que desenvolveria o novo cérebro físico na reencarnação. Muitos casos já estão sendo estudados sobre a associação de problemas físicos genéticos
com lembranças de encarnações passadas, relatadas por crianças de menos de 5 anos, e que no futuro será a evidência do funcionamento da lei. Ele tem termos médicos aqui, porque o Júlio Guelzer é médico, tá? Então, de vez em quando ele traz esses termos mais técnicos aqui. Ele está dizendo que muitos relatos de vidas passadas são crianças com menos de 5 anos, tá? Porque com 5 anos a criança ainda não está 100% encarnada. Ela ainda tem um acesso maior a esse arquivo de memórias do inconsciente. Então conseguem ter acesso. A vidência também é mais comum nessa idade. Então, se você tiver um filho que relata lembranças passadas, ou que consegue perceber presenças em casa, em outros lugares, fiquem tranquilos que a tendência é que isso cesse após os 7 anos, né? E com relação ao suicídio, né, o Divaldo Franco conta que uma irmã dele se suicidou com um tiro na boca, com um revólver. E depois de não lembro se foi 20 ou 30 anos depois, ele recebeu uma menina na Mansão do Caminho, a entidade que ele fundou lá em Salvador. Essa menina tinha um lábio leporino. E quando ele viu a menina, ele sentiu uma emoção muito grande, e a mentora dele, a Joana, falou para ele: é a tua irmã que está reencarnando. E dele ficou muito condoído por essa dificuldade da menina, e pensou, né, em fazer uma cirurgia de reparação, e ela, só pelo pensamento, ela já orientou ele, né? Não faça nenhuma cirurgia. A vida dela vai ser curta agora, se fizer uma cirurgia vai dar mais complicação ainda, então deixa que ela vai desencarnar de 4 para 5 anos, se não me falha a memória, tá? Mas foi bem novinha que ela desencarnou, para daí depois conseguir renascer num corpo saudável. Então, vejam as dificuldades que a gente causa para a gente mesmo por desconhecer o funcionamento dessa nossa caminhada evolutiva. E no caso dela tinha um lábio leporino, né? Tem muitas crianças que vêm com dificuldade cerebral, né? O cérebro, por esse dano causado pelo suicídio, geralmente com tiro na cabeça, algum problema na cabeça, ou se jogar numa linha férrea, por exemplo, né, que você estilhaça todo o corpo, podem vir também com dificuldades mentais, né? Por exemplo, essa menina, numa próxima existência, pode vir com o corpo já perfeito, mas com algum problema a nível cerebral ainda mais sutil, que pode causar uma dificuldade para ela ainda. Então, o suicídio, além do sofrimento que a pessoa passa após o suicídio, até ganhar um novo corpo, ainda tem 1, 2 ou 5 vidas para recuperar o corpo saudável que tinha antes, né? E pior, né? A dificuldade que ela teve quando cometeu o suicídio vai ter de novo. Então não resolve problema nenhum, só agrava. Então não tem como fugir do problema, resolva. É melhor resolver agora, porque fugir só piora a situação. E esse sofrimento todo é para que na próxima vez ela tenha mais coragem de enfrentar. Então isso aqui é uma escola. A gente não é condenado, a gente só precisa repetir uma lição até que aprenda ela. Nós chegamos no nosso tempo, então esse aqui a gente entra no próximo encontro. Alguma dúvida com relação a esse assunto aqui? Tranquilo, podemos encerrar. Avisos. O CEPA tem o estudo da codificação nas quartas após as palestras, perto das 20 horas. É aberto a quem quiser vir, é só chegar, ficar aqui após a palestra, é aqui mesmo no auditório. A cada 15 dias temos estudo do autoconhecimento, nas terças-feiras, às 19 horas, aí podem se informar lá na secretaria. Eu não sei se será amanhã ou se é na próxima que tem um encontro. E quem precisar de atendimento, precisa fazer um atendimento fraterno. No atendimento fraterno, o atendente vai verificar essa necessidade e vai encaminhá-los para
para os procedimentos para fazer esse agendamento, tá? Então aí é lá na secretaria, podem solicitar um atendimento fraterno para isso. Então, vamos encerrar com passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes. Quem lembrar de alguém que também está precisando de auxílio, pode mentalizar essa pessoa, que essas energias são direcionadas também. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia clara, leve, envolvendo todo o nosso corpo, drenando tensões e preocupações que nós mesmos causamos no nosso corpo pela invigilância do dia a dia. Que a gente lembre mais de vigiar e de orar, buscando essa vida mais harmoniosa, mais tranquila, não livre de dificuldades, porque o objetivo nosso aqui é o aprendizado, mas que a gente não se revolte mais, que a gente compreenda que tudo o que acontece na nossa vida é o que a gente precisa para agora, para esse aprendizado, para nos preparar para outras experiências melhores. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco. E no propósito de uma semana harmoniosa, abençoada, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma semana abençoada e uma boa noite a todos.